Batalha de Somme, também conhecida como a Ofensiva de Somme, foi uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial. Foi travada pelos exércitos dos impérios britânico e francês contra o Império Alemão, e ocorreu entre 1º de julho e 18 de novembro de 1916 em ambos os lados do rio Somme, na França. Mais de 1 milhão de homens foram feridos e mortos, tornando-se uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Em dezembro de 1915, os comandantes aliados se reuniram para discutirem estratégias para o ano seguinte, e concordaram em lançar um ataque em conjunto. A localização foi escolhida principalmente por ser onde os franceses e os britânicos se encontravam. Mas o ataque alemão contra os franceses em Verdun, em fevereiro de 1916, obrigou a Grã-Bretanha a assumir a liderança na ofensiva de Somme. Um bombardeio preliminar de 7 dias começou em 24 de junho de 1916, em uma tentativa de cortar o arame farpado na frente das linhas alemãs, e de destruir defesas da trincheira e da artilharia. Milhares de bombas foram lançadas contra os alemães consecutivamente. Os britânicos acreditavam que os alemães seriam tão destruídos por esse bombardeio maciço, que as tropas britânicas seriam capazes de cruzar a fronteira e ocupar as trincheiras alemãs sem nenhuma dificuldade. No entanto, as bombas britânicas não foram bem-sucedidas. A maior parte das bombas lançadas simplesmente falharam, e as que atingiram o alvo foram ineficazes contra as trincheiras de concreto do flanco alemão. E para piorar, foi estimado que cerca de 30% das bombas não conseguiram explodir. A artilharia britânica também foi incapaz de neutralizar a artilharia alemã, que seria crítica no primeiro dia da batalha. Em 1º de julho de 1916, os primeiros tiros foram disparados no que se tornaria um dos combates mais sangrentos da história humana, a Batalha de 141 dias de Somme. Na maioria dos lugares, o bombardeio de artilharia não conseguiu cortar o arame farpado alemão nem danificar as trincheiras. Alguns comandantes, não convencidos de que os soldados inexperientes dos novos exércitos, recém-recrutados, pudessem lidar com táticas sofisticadas, ordenaram à infantaria que avançasse na linha de frente. Os alemães então emergiram de seus abrigos intactos e cortaram a infantaria britânica. O único grande sucesso britânico foi no sul, onde, usando táticas mais imaginativas e ajudadas pela artilharia francesa, tomaram todos os seus objetivos. Por outro lado, algumas infantarias britânicas entraram em posições alemãs, mas foi forçada a retirar-se diante da resistência de um enorme volume de fogo da artilharia alemã. Este pequeno sucesso custou a vida de mais de 19 mil britânicos, tornando o primeiro dia da Batalha de Somme o mais sangrento da história militar britânica. O exército francês teve cerca de 1.590 baixas, e o exército alemão teve cerca de 10 mil perdas. Mas não era possível suspender a ofensiva. Com os franceses ainda fortemente engajados em Verdun, os britânicos não alcançaram a rápida tomada do campo de batalha que foi planejado. A falta de um avanço decisivo no primeiro dia resultou em um grande desastre que durou 2 meses. O restante da batalha foi caracterizado por ataques britânicos implacáveis e contra-ataques alemães igualmente bem-sucedidos. Em setembro, os britânicos estavam prontos para atacar a terceira linha alemã de defesas com uma nova arma: o tanque de guerra. Os objetivos para o dia 15 de setembro incluíam captura do exército alemão e a neutralização das defesas alemãs. Dos 49 tanques disponíveis para apoiar a infantaria, apenas 36 chegaram a seus pontos de partida e causaram alarde entre os soldados alemães. Mas o avanço em 15 de setembro foi limitado a cerca de 2 quilômetros. Os alemães reteram o avanço e a ofensiva parou. O último ato da ofensiva de Somme aconteceu entre 13 e 19 de novembro. A operação prosseguiu, apesar dos repetidos adiamentos, em grande parte porque se esperava um maior sucesso no avanço britânico. Embora os alemães estivessem enfraquecidos, os aliados não alcançaram todos os seus objetivos, e a guerra continuaria por mais 2 anos. Os britânicos e franceses haviam avançado cerca de 9 quilômetros ao longo do rio Somme, numa frente de 26 quilômetros, a um custo de 432 mil vidas britânicas, e cerca de 200 mil mortos franceses,
contra 500 mil ou talvez até 600 mil alemães até a década de 1930. A Batalha de Somme foi uma das batalhas mais caras da Primeira Guerra Mundial. A estimativa aliada original de vítimas no Somme, feita na Conferência de Chantilly, em 15 de novembro de 1916, foi de 485 mil mortos britânicos e franceses, e de 630 mil alemães. Um oficial alemão escreveu: "Toda a história do mundo não pode conter uma palavra mais horrível." A Batalha de Somme é comumente considerada como uma ofensiva terrestre, mas foi conduzida pelo ar também. O exército britânico perdeu 800 aviões, e 252 tripulantes foram mortos. Até mesmo Adolf Hitler participou desta batalha, e dizem que foi lá onde ele sofreu a sua famosa lesão na perna.